A cafeicultura nacional tem passado por uma série de pressões negativas que não são apenas relacionadas à questão comercial, à questão das negociações, mas também em relação ao que vem acontecendo no campo. Nós temos visto, já com alguma regularidade, preços para o café arábica vindo com preços negativos, com quedas fortes, tanto na referência internacional, na Bolsa de Nova York, quanto também no mercado físico brasileiro. Um outro aspecto, e agora um pouco mais recente, é que, além disso, nós tivemos algumas intempéries climáticas que atingiram as áreas de produção no Brasil, principalmente em Minas, fazendo com que a chuva de granizo tenha trazido alguns ou novos prejuízos para esse cafeicultor. Para falar a respeito destes assuntos, eu converso agora com o cafeicultor Fernando Barbosa, que participa ao vivo conosco pela internet. Fernando, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Vou começar falando a respeito dessas intempéries. O cafeicultor brasileiro teve uma série de problemas com questões climáticas em 2021, 2022 também, e ainda tem a questão dos preços. O que vem ocorrendo com esse cafeicultor? Quais são as perdas hoje que dá para fazer uma mensuração, Fernando, pelas questões climáticas que atingem esse momento a cafeicultura, principalmente aí em Minas? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos da Agricultura BR. Realmente são eventualidades que nós estamos numa cafeicultura, numa agricultura onde está a céu aberto, então esses tipos de eventuais acaba danificando a propriedade, principalmente até a questão financeira do produtor, porque quem fica com a maior carga geralmente é o produtor. Então, nós devemos passando por seca, seguida depois geada, seca novamente, né? E agora alguns cordões, principalmente na nossa linear, onde que a chuva acabou passando e afetando algumas áreas produtoras. Áreas essas que vinham alguns produtores já recuperando, principalmente questão de geada, ele já fez a recepa, já estava num processo evolutivo de desenvolvimento das plantas e já preparando para a safra 2023, e aí teve essas ocorrências climáticas que acabou afetando. Isso aí certamente impacta, principalmente na região, impacta na parte econômica e principalmente essa conta fica mais pelo produtor mesmo, né? Fernando, e aí dentro desse cenário que acarreta prejuízos, perdas relevantes para o cafeicultor, um cafeicultor que já tem buscado nos últimos anos algumas alternativas de produção, tem colocado outras culturas nas suas áreas, aí em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro também, nas suas áreas de produção, trabalhado com outras culturas, tem ainda essa pressão negativa que nós temos visto nos últimos meses com o café na Bolsa de Nova York, refletindo no valor da saca aqui no Brasil. Isso tem a ver com as estimativas que têm sido escritas aí pelas mais variadas fontes, dando conta de uma produção muito cheia aqui no país. Como é que o cafeicultor está negociando ou tem tentado se posicionar frente a uma pressão negativa tão alta de preços, já que o seu custo de produção foi elevado? Diante dessas etapas, vamos dizer assim, são medidas que devem ser feitas para esse tipo de coisa não acontecer. A gente analisa pelo seguinte, e vinha num cenário positivo, né, até os custos de produção elevou muito, eventualidades climáticas, como ocorreu em questão da geada, afetou 19,5%, 19,5% no parque cafeeiro. Isso fez com que o mercado houvesse uma procura, tanto em compra de papel, como lei da oferta e procura, e aí incentivando essa reação de preço. Os insumos, fertilizantes e tudo acabou acrescentando, aumentando o custo de produção, mas se a gente for analisar, por exemplo, Cerrado Mineiro tem condições de ter outros tipos de cultura,
porque a parte planície, principalmente, dá para adaptar e consorciar com outros tipos de cultura. Por exemplo, a geada veio, acabou retirando uma boa parte de plantio, e assim o pessoal retirou e colocou soja. A nossa região, principalmente, a mesorregião sul e sudoeste de Minas, a topografia dela é muito acidentada. Isso faz com que dificulta, principalmente, a questão de plantio de outros tipos de cultura. Alguns até tentaram o plantio de abacate, entre consórcio com outras culturas, mas certamente aqui, principalmente na mão de obra mesmo, ela é quase todo braçal, ela é quase todo manual, e assim faz com que o custo de produção também aumente. Mas a gente observa que essa eventualidade que aconteceu, quando o café é 1.380, R$ 1.400, veio a liberação do Funcafé. Aquela medida, automaticamente, a gente observou que não era um momento de estar liberando um Funcafé para um tipo de estocagem, porque era um momento onde que deveria ser utilizado o Funcafé para uma hora de frustração de safra, uma hora, como aconteceu essas eventualidades climáticas, como aconteceu agora chuva de granizo. Porque muitas das vezes a pessoa estocando, o comprador fica de mãos atadas sobre a compra. Então a gente observa que também os meios que fizeram o levantamento estava muito cedo. Então, quando teve a florada, a gente observou que teve várias postagens, principalmente de levantamentos que foram feitos de uma super safra. Quando você observa as floradas de longe, sinal que as áreas estão despauperadas, as lavouras não estão em condições de realmente ter aquela safra cheia. E assim teve os abortamentos, teve várias outras eventualidades que não pôs esse critério. Então a gente viu isso aí como muito, eu acho que como um momento errôneo, né? Isso fez com que os mercados pusesse o freio e aí automaticamente o café veio desacelerando. Para nós, principalmente os produtores, nós estamos muito atentos, muito apreensivos e tem algumas medidas que eu acho que deveria ser adotada na hora emergencial e foi adotada em hora errada.